Tem umas curiosidades de recrutamento que eu não sei se as pessoas sabem, né? Quando você convida a pessoa para vir fazer uma entrevista e ela confirma, qual é a quantidade de pessoas que realmente aparecem? Ó, a gente tem uma experiência interessante porque a gente criou uma estratégia que a gente considera mais inteligente para agendar a entrevista. A gente usa uma agenda virtual, né? Você até conhece, você usou uma época essa agenda aí, para marcar um monte de compromisso com um monte de gente. Calendly. É tipo um desse, a gente usa um outro. Mas, então a gente tem, cada recrutador do Dois no Varejo tem uma agenda diferente. E a gente já coloca ali os dias e horários da semana que a gente está aberto para fazer entrevista. E aí, quando a gente chama um candidato no WhatsApp, a gente só fala com o candidato pelo WhatsApp. A gente nunca liga porque ninguém atende mais telefone. Eu não atendo telefone. Então, sempre pelo WhatsApp. A gente chama o cara, né, a gente se identifica, se apresenta, diz de onde a gente diz que ele se candidatou para a vaga, que a vaga é essa, manda o link da vaga para demonstrar transparência, né, que hoje em dia tem um monte de golpe por aí. E aí, a gente pergunta se ele está interessado no processo, ele diz que sim, aí a gente fala, então estou te mandando aqui o link da minha agenda para você escolher o melhor dia e hora da entrevista para você. Né, e aí me confirma e tal. Então os candidatos vão agendando no melhor dia e hora para ele. Como ele escolhe o dia e hora da entrevista, a chance dele faltar é muito menor. Porque a gente, nesse sentido, está respeitando o tempo do candidato. Porque ele pode participar de uma outra entrevista, que de repente vai conflitar com o horário, ele pode buscar filho na escola, se ele tem esse compromisso, né? Se ele está trabalhando, ele consegue ver um horário, ele consegue dar uma escapadinha do trabalho para participar de uma entrevista. A gente entrevista muito candidato a comprador e gerente, o cara está no carro no horário do almoço. Né? Ele sai do escritório, vai para o carro, faz a entrevista no horário do almoço dentro do carro, depois volta para o trabalho. Então, a gente está flexibilizando para ser possível para ele. Né? Quando a gente chega para o cara e a gente diz o dia e a hora, ele pode estar no meio da rua, ele pode estar saindo de um lugar, ele pode estar... Aí acontece essas coisas que a gente vê na internet, os caras fazendo entrevista em banheiro de... Apesar que a gente já teve vários banheiro de shopping, o cara no McDonald's. E o cara que escolheu o dia e a hora, né, e até a candidata na rua. Né? A gente teve uma candidata que foi assaltada, inclusive roubaram o celular. Enquanto ela estava na entrevista. Durante a entrevista, e a gente foi junto com os bandidos no assalto, porque ele não desligou a câmera, continuou a chamada, e a gente foi filmando. A gente não filma as entrevistas, mas a gente filmou a partir desse momento, né, quando o cara roubou, e a gente foi o bandido até eles encontrar o comparsa, aí filmou a cara dos dois. Filmou. A gente mandou depois para a candidata. Mas então, assim, aí é porque a pessoa não se programou, não se organizou. A gente tem falta, só que por conta dessa estratégia... Né? É isso tudo, você acha? Sim, ainda faltam. Quando a gente marca no sábado, a gente deixa a pessoa escolher, né? Tem sábado e tem segunda. Às vezes ela marca no sábado, às vezes não aparece. Feriado também. A média, também. quando eu fazia entrevista presencial, se chamava 10 e era 3. Não era 20% de falta, era tipo 20% de presença. Porque você determinou o dia e a hora. E às vezes é de um dia para o outro. A pessoa não tem como se organizar. Muitos ficam, não sei se eu vou conseguir a vaga, não sei o quê. Então é uma outra pegada. E a gente também faz a entrevista online. Então, como o pessoal não tem que gastar dinheiro e tal, facilita um pouco, né? Não precisa se deslocar. Mas então, assim, as faltas... roubado. Eu faço mais vaga de gerente, comprador, algumas vagas mais de liderança e tal. Então, o meu índice de falta é bem menor. Sim. O meu acho que não deve chegar a 5%. É pouco comum. Mas a galera, né, que está entrevistando para repositor, operador de caixa, está um pouquinho mais. Mas não é nada tão alarmante, não. Sim. Então, isso não chega a ser um problema. Pra gente, não. Porque a gente faz isso. Se você tivesse que dar, sei lá, umas 3, 5 dicas para o cara fazer um recrutamento de seleção e dar certo para ele. Porque para vocês é fácil, vocês fazem isso todo dia. O trabalho do Dois do Varejo é recrutar, selecionar, tentar achar o melhor candidato. Então, e só para o varejo. E só para o varejo, que é muito diferente, né? Porque a gente está normalmente procurando, a gente é a última opção de emprego que as pessoas estão procurando, né? É isso. Eu já vou deixar você assistir o vídeo, mas não é disso que eu vim falar, não. É que eu escrevi um livro chamado 23 Estratégias para Aumentar as Suas Vendas. E eu vou dar para você gratuito. Então, para você poder ter acesso a esse livro, é só você apertar aqui embaixo na descrição do vídeo. Vai ter um linkzinho para você poder baixar ele gratuitamente. Ou aqui em cima eu vou deixar o QR Code. Se você tiver uma TV de casa, aponta a tua câmera pro QR Code para você poder baixar. Ou então na descrição do vídeo aqui, você só clica e baixa. Simples desse jeito.
se a gente não tiver uma leitura muito especial para o varejo, né, a gente vê vários supermercados que contratam, às vezes, um profissional de RH que veio da indústria, que veio de outra área. Pô, o cara faz um monte de coisa que não faz nenhum sentido, mas ele está fazendo certo na lógica errada, né? Então ele está fazendo certo se ele tivesse numa indústria, ele está fazendo certo se tivesse, ele não entende que, ou não parou para pensar, né? Não organizou na cabeça. Ele entende que contratação é dessa forma, então ele faz dessa forma. Só que pro varejo a coisa acaba não funcionando. Todo o nosso conteúdo, né, o que a gente tem na escola de supermercados, né, os nossos cursos, foi tudo justamente fazendo toda a releitura do RH para varejo, que não dá para usar o que você aprende no livro, na faculdade, no varejo. Não funciona. Né? A gente não é uma multinacional desejada. Né? Não é, né? Não é? Até os supermercados que são multinacional não são desejados. Então, dicas, né, que a gente pode dar. Fazer boa divulgação de vaga, né, com vagas Incluindo atraentes. uma boa descrição, né? Uma boa descrição. Você vender a Dá vaga. logo as Na informações. verdade, tem que vender, né? Você tem que fazer Isso. É uma propaganda, exatamente. Esses dias a gente tem dificuldade pra encontrar balconista de açougue sem experiência. Parece que o pessoal, quando vê que é açougue, não sei o que acontece, não quer, fica com preguiça de aprender e tudo mais. Então eu coloquei lá na descrição que é uma vaga, né? É um setor com muita oportunidade, né? Que os profissionais estão escassos no mercado, que existe uma carreira promissora, né? Com salários altos para quem vai subindo e tudo mais. Então as pessoas não têm... Isso você tá falando de açougueiro. Isso. Açougueiro, Só que você não disse. encarregado e tudo mais. Quando vai subindo, você vai... Eu fui explicando isso no começo da vaga para quem nunca teve experiência na área, saiba e de repente se interesse em se inscrever para participar. Porque ela vai aprender tudo ali naquela E tem vaga. muita açougueira agora começando. Né? É, Tem Sim. muita tem. padeira também que Sim. não tinha, né? É verdade. As mulheres estão dominando. Confeiteira esse setor que tinha mais, mas padeira não. É o setor que era muito masculino e agora tá tendo abrindo. Como tá abrindo oportunidade de homem no caixa também, né? Sim. Coisa que também era muito pouco. A gente já viu muito pouco no varejo. Apesar de que uma loja que a gente conhece decidiu botar todos os caixas Só homem. homens. Foi na época da pandemia. Por causa da questão das grávidas lá, da pandemia. Cara, ficou horrível a frente de loja dele. Botaram muito os caras esquisito. muito sisudos. Cara, é uma coisa, eu não sei se é cultural do Brasil, mas se entrar no supermercado, você vê um monte de maluco ali na frente do caixa, e os caras meio sérios, contrataram os caras meio mal encarados. Cara, o clima na loja ficou horrível. Depois eles até mudaram. Mudaram. Tiraram os homens. Eu já vi empresas que passaram a contratar para os caixas só mulheres com perfil acima de 40, 45 anos. Sim. Exatamente para fugir da gravidez, porque normalmente as mulheres que já tiveram filhos e tal. E aí procuravam também senhoras que não eram necessariamente, sei lá, muito bonitonas e tal, mas que eram simpáticas. Sim. Porque o que eles entenderam era, isso eu estou dizendo de um mercado específico, o que eles entenderam era, você passa tanto tempo dentro do supermercado, os funcionários, que eles acabam se pegando ali de alguma maneira. Sim. E aí isso gerava gravidez, gerava problema. E aí, por isso, a escolha por mulheres mais simpáticas e não necessariamente as bonitas e também por a gente já pessoas teve um pouco mais cliente que velhas. falou, eu Mais quero de um perfil cliente. mulher feia. Eu não quero mulher bonita. E a gente achou uma Falei, gente, a gente não pode candidata contratar. muito legal, muito bonita, a gente não pôde mandar porque ela era bonita. Mas assim, eu entendo o empresário pensar assim, mas eu acho que ele está equivocado. Porque... Porque não é toda mulher que vai necessariamente... ser não, e é bonita um problema por- de liderança. Se você tem o controle da sua equipe não vai fazer isso. É porque a pessoa quer compensar a incompetência botando gente feia. E como eu não sei liderar minha equipe, eu não sei o pessoal andar no eixo, não consigo segurar o bilau do meu funcionário na calça, eu tenho que ficar contratando gente feia para ele não comer. Pô, mas então lidere sua equipe. Né? Deixe claro que isso é inadmissível, essa postura você não admite. Primeira vez que o cara dá em cima de alguém, você vai lá e dá uma advertência. Né? Você acompanha, você tá ali presente. Ou o seu gerente, né? O seu líder e tal. Mas assim, eu entendo, eu não culpo o dono de loja não, porque eu sei que ele tá sobrecarregado. Né? Então, enquanto ele não pode ter uma equipe muito grande, o cara Outra é coisa tudo e acontece fica... fora da loja também, né?